Linux para todos. Embora o Linux se apresente como a solução ideal para servidores e desktop, na prática a história é outra. Distribuições como a Red Hat e a SUSE, antes gratuitas, hoje são distribuições comerciais. Mas desde quando isso importa? Talvez para algumas empresas que realmente pagam por uma licença do Windows. A maior parte dos usuários não tem a menor ideia do preço de uma licença Windows. Você mesmo que está assistindo essa videoaula, sabe me dizer quanto custa uma licença do Windows XP? Usuários domésticos querem seus micros rodando a última versão do Windows, nem que para isso tenham que gastar R$10 por um CD de instalação cada vez que surge um upgrade. Então, assim que surgir o Windows Vista, vai ter um grupo baixando esse Windows da internet e vai ter um grupo procurando os fornecedores alternativos em suas cidades e um grupo muito menorzinho fazendo realmente a aquisição da licença. Eu, particularmente, acredito que o Linux é um produto segmentado demais para derrubar os sistemas da Microsoft em micro, doméstico e pequenas redes. Não questiono o uso em servidores, mas em desktop, o Linux não é mais que uma opção de ser diferente. O que eu tenho percebido é isso. Quem tem atualmente usado o Linux em computador doméstico, computador residencial, que a gente chama de desktop, é quem quer ser diferente, porque o Linux ele tem dado muito problema com hardware. Você compra uma impressora, não é certeza dela funcionar no Linux. Então o Linux ele ainda está em evolução. Para o usuário doméstico, eu não recomendo. No cenário atual, só uma empresa criativa como a Google tem condições de abalar o império dos sistemas operacionais da Microsoft. Não podemos mais contar com a Apple para esta tarefa, principalmente depois de saber que o fundador da empresa já chegou até a ser demitido e Bill Gates passou a ser um dos acionistas, porque a briga antiga era da Microsoft com a Apple. Hoje, atualmente, essa briga é Microsoft-Google. O Windows não é um sistema para pessoas leigas usarem. O Windows também oferece um grau de dificuldade que o cidadão comum, que nunca viu um computador na vida, ele precisa de um determinado tempo para se adaptar. Então não é um sistema tão fácil assim. O Linux, menos ainda. Toda a comunidade mundial de programadores não conseguiu desbancar o domínio do Windows em micros desktop. Um dos motivos é a superioridade do Windows no quesito facilidade de uso e de instalação. E o outro é que pouca gente costuma comprar a licença, né? Pagar pela licença. O pessoal da Google sabe simplificar as coisas. E se o sistema operacional Google, que está sendo anunciado aí na internet, não for mais um boato, o futuro promete. MySQL e PHP. No ambiente Windows, sites de pequeno e médio porte costumam usar a dobradinha linguagem ASP e mais o banco de dados em MSX. Ou, quando o número de registros é muito grande, o SQL Server. Esses programas são usados para acessar banco de dados com páginas dinâmicas. Um exemplo é uma loja virtual. Você faz o pedido, cadastra seus dados. Se for uma loja virtual rodando num servidor da Microsoft, muito provavelmente a página é feita em ASP e o banco de dados é o AXE ou o SQL Server. No ambiente Linux, o mais comum é o uso do PHP e do MySQL, soluções de código aberto bastante confiáveis. Então, o comparativo. Windows, servidor web IS, no Linux, servidor web Apache. No Windows, páginas construídas em ASP, no Linux, páginas construídas em PHP. No Windows, o banco de dados em MS AXE ou SQL Server e no Linux em MySQL. Portais PHP. Sendo PHP uma linguagem e também um ambiente de desenvolvimento de código aberto, era de se esperar que a criatividade dos adeptos do software livre
criassem bons produtos e os disponibilizassem na internet sem custo para o usuário. Uma destas iniciativas são os portais em PHP, cada vez mais populares. Imagine que, sem conhecer quase nada de programação, seja possível criar um site sofisticado, cheio de recursos. Isso não só é possível, como existe e está à disposição de qualquer um que saiba, pelo menos, ler e executar as instruções de um tutorial. São os portais em PHP, sendo o PHP Nuke e o PHP BB os mais comuns atualmente. Aí tem os dois links que você pode visitar, baixar para o seu computador e experimentar esses portais. Com tanta facilidade, também é cada vez mais comum pessoas despreparadas venderem portais e esquecerem ou não saberem se proteger corretamente. Sugiro que você instale um desses portais em uma máquina virtual e veja como funciona a área de administração, qual é a senha padrão e como fazer a administração remota. Depois, com a ajuda do Google, você poderá experimentar acessar alguns portais usando a senha padrão. Esta operação se tornou tão rotineira, tão fácil de ser feita, que os sites que registram defacement já nem a consideram na hora de registrar ações hacker. É só você experimentar. Instala um portal, veja qual é a senha padrão, usa o Google para procurar portais do mesmo tipo e você vai verificar que muita gente deixa a senha padrão registrada no programa, tornando o acesso uma coisa muito simples, muito fácil e o resultado, a consequência, muito desastrosa. Essa é a tela de administração do PHP Nuke.